Boa tarde, amigos. Que satisfação estar com vocês nessa tarde. Uma linda tarde de sábado e nessa igreja tão especial como a igreja do NASP São Paulo. E numa data ainda mais especial que é na abertura da igreja, na reabertura, em um ano tão difícil, em um ano tão diferente. Mas graças a Deus por todos vocês. Muito obrigado também pelos conjuntos musicais. Que música! Que música! Que privilégio ouvir o Novo Tom. Que privilégio ouvir o Prisma Brasil. E também tocar com Metal e Companhia. Gostei muito, obrigado pelo convite. E nesta tarde, vamos conhecer e vamos conversar sobre um tema que somos muito pouco habituados a conversar sobre ele, mas nós falamos sobre ele a todos os momentos. O título dessa palestra é As Ideias Têm Consequências. O título não é meu. O título vem de um livro de um homem chamado Richard Weaver, que escreveu esse livro em 1948. Então, o título não é original meu, não, mas o título é verdadeiro e é importante, é por isso que eu quero usá-lo. Mas é a única coisa do livro que eu quero falar, é o título. Sabe que as ideias têm consequências, nós somos habituados a saber que as palavras têm consequências, sim ou não? Sim. Falamos alguma coisa e essas coisas geram efeitos. As palavras geram efeitos, as ações ainda mais efeitos. Claro, fazemos alguma coisa e isso gera mais efeitos ainda. Nós somos muito habituados a ver que palavras e ações geram efeitos. Mas falamos pouco sobre as ideias que têm consequências. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira coisa é que, do ponto de vista individual, as ideias têm consequências. Tem ou não tem? Tem, porque as ideias nos formam, as ideias nos constituem. Nós não somos apenas um grupo de células em sistemas biológicos que funcionam autonomamente ou automatamente. Não. Nós somos seres de ideias, são as ideias que nos governam, são ou não são? Já viram aquelas pessoas que acham que o mundo é dos ricos? Já viram como são essas pessoas? Ora, as pessoas têm aquela ideia de que acham que o mundo é dos ricos, imagina como isso as constitui, imagina como isso faz dessas pessoas a buscarem mais dinheiro e a reconhecerem apenas dinheiro, porque as ideias, do ponto de vista individual, as ideias nos constituem. Mas tem mais uma coisa, do ponto de vista coletivo, as ideias congregam pessoas, é ou não é? As ideias congregam pessoas, sem dúvida nenhuma. Já viu aquela turma, por exemplo, que acha que em vez de o mundo ser dos ricos, o mundo é dos espertos? Ou o mundo é dos mais fortes? Ou o mundo é dos mais adaptáveis? As ideias têm consequências. Além de nos formar, elas nos congregam. As pessoas com mesmas ideias vão se ajuntando. As pessoas que pensam mais ou menos da maneira semelhante vão ficando próximas. Então, as ideias nos constituem em primeiro lugar. Em segundo lugar, as ideias aproximam pessoas parecidas. Mas em terceiro lugar, as ideias também falam sobre a salvação. E as ideias dizem como e o que nós vamos escolher. De novo, as ideias têm consequências porque elas nos formam. As ideias têm consequências porque as ideias agrupam pessoas. E as ideias têm consequências porque, do ponto de vista de salvação, elas nos dizem o que escolher. Isso é o que importa do ponto de vista da salvação. Veja só, por exemplo, algumas ideias que a Bíblia registra. A primeira ideia, em termos cronológicos, a primeira ideia que a Bíblia registrou, Satanás apareceu com uma ideia muito mirabolante. E disse que Deus era injusto. Que ideia? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou que Deus era injusto? Mas além disso, Satanás apresentou uma outra ideia. Ele apresentou também que, além de Deus ser injusto, sua lei era impossível de ser cumprida. E o seu caráter era mau, cruel, ditatorial. Que ideia! Pergunto para vocês, as ideias têm consequências, sim ou não? Essas ideias tiveram consequências? Sim. Essas ideias arrebataram 1/3 dos anjos do céu. E continuam tendo consequências para muita gente que acredita nelas. De que Deus é um Deus injusto, ou seria um Deus injusto, e que sua lei seria impossível de ser cumprida. As ideias têm consequências ou não têm? Ah, tem. Porque além de constituir a pessoa, as ideias agrupam pessoas. As ideias agrupam pessoas. Quer ver outra coisa, outra ideia que Satanás apresentou? Lembra lá no Éden? Satanás disse o quê? A primeira ideia de que não podia comer nada. Essa ideia era verdadeira? Não, não era. Deus disse pode comer tudo, com exceção do fruto daquela árvore ali, pode comer tudo. Mas essa ideia de que não podia comer nada foi uma ideia terrível. E depois ele apresentou uma segunda ideia mais terrível ainda. Qual foi a segunda ideia que ele apresentou? Lá no Éden, de que se comer, não morre. A ideia de que se desobedecer a Deus não morre se espalhou. E o casal original
entrou nessa. Eva acreditou nisso, que se desobedecer a palavra de Deus, não morre. Por que ela foi acreditar naquilo? Por que ela foi acreditar naquilo? As ideias têm consequências. As ideias têm consequências. Aquelas ideias que Satanás apresentou no jardim do Éden, dizendo que não podia comer nada, ou depois, de que se desobedecesse a Deus, isso não traria consequência nenhuma. Que ideia foi essa? E isso levou muita gente, e deu no que deu. Mas Satanás apresentou uma outra ideia. Lembra quando Deus reuniu os representantes de todos os mundos, lá no livro de Jó, e ele perguntou para Satanás, de onde é que você vem? Ele disse, eu venho de rodear a terra. E passou aquela conversa, e Satanás apresentou mais uma ideia. E vejam se as ideias não têm consequências. Satanás apresentou a seguinte ideia: está vendo teu filho Jó? Teu filho Jó só te obedece porque ele é rico. Já ouviram essa história? Essa foi a ideia que Jó apresentou. Olha, Deus, Jó, teu filho, só te obedece, só teme a ti porque ele tem dinheiro. Você acha que essa ideia não arrebentou muitas pessoas? Você acha que essa ideia não tem consequências? Ah, tem. E depois Satanás disse outra coisa: está vendo teu filho Jó? Ele só teme a ti porque ele tem saúde. Que ideias são essas? Vocês acham que as ideias não têm consequências? Ah, tem. As ideias têm muitas consequências, geram muitas consequências. Mas Jesus corrigiu ideias. Jesus corrigiu bastante. Aliás, muitas das coisas que Cristo fez foi corrigir ideias. Por exemplo, vocês lembram quando Cristo disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas? Lembram disso? Ele olhou para o pessoal e disse: vem cá, que ideia é essa de vocês? Que ideia é essa de vocês acharem que eu vim para cá para acabar com a lei ou para acabar com os profetas? De onde vocês tiraram essas ideias? De onde vocês tiraram isso? Que ideia é essa? Não penseis que vim revogar nem a lei, nem os profetas. Não vim nenhuma das outras coisas. Ele disse mais, corrigiu outra ideia. Cristo disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Lembra dessa? Vim trazer espada. Ah, a palavra de Deus é assim. Cristo corrigiu muitas ideias. Quer ver outra? Existe uma grande sessão em que Cristo diz assim: ouvistes o que foi dito. Lembra disso? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Corrigiu ideias ou não corrigiu ideias? Corrigiu. Por que será que Cristo gastou tanto tempo corrigindo ideias? Será que as ideias são apenas pequenos pensamentos? Será que as ideias são apenas coisas comuns? Será que as ideias são de só menos importância? Não são, não. Se fossem de só menos importância, Cristo não teria passado tanto tempo corrigindo ideias. E ele corrigiu mais ideias, quer ver só? Ele disse assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram aí dizer, não matarás. Eu porém vos digo, aquele que irar o irmão, chamar de tolo ou o insultar, já matou. Cristo disse mais, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Corrigiu a ideia e disse, não adulterarás. Mas eu digo para vocês que qualquer um que olhar para uma mulher com olhos impuros, já adulterou. Corrigiu ideias ou não corrigiu? Corrigiu. Por que será que Cristo gastou tanto tempo corrigindo ideias? Porque as ideias têm consequências. Porque as ideias têm consequências. As ideias nos constituem. As ideias agrupam pessoas ao redor delas. E as ideias nos dizem o que escolher do ponto de vista da salvação: a vida ou a morte. Cristo corrigiu mais ideias. Cristo disse assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês ouviram isso? Eu, porém, vos digo. Cristo corrigiu ideias. Corrigiu essa ideia de amar o próximo e odiar o inimigo. Ele disse, não, vamos corrigir isso. Amai os vossos inimigos. Orai por aquelas pessoas que perseguem vocês. Essa é a ideia correta. Amigos, por que será que Cristo corrigiu ideias? Porque as ideias têm consequências. As ideias nos constituem. As ideias aproximam ao redor dela pessoas. E as ideias nos dizem o que escolher do ponto de vista da salvação. Claro, nesse momento algumas pessoas achavam que Cristo estava corrigindo a lei. Não, Cristo não estava corrigindo a lei. Todas as vezes que Cristo falava da Bíblia, ele dizia o quê? Está escrito. Está escrito. Quando ele falava assim, vocês ouviram o que foi dito? Ele estava dizendo, olha, vocês estão ouvindo aí do povo, do meio do povo. E Cristo fez sempre uma grande distinção entre a palavra de Deus e o que o povo dizia. Então, neste ponto, ele dizia, olha, vocês estão ouvindo um burburinho aí, o povo, a sociedade tem algumas ideias, o povo está difundindo algumas ideias aí, dizendo para amar o próximo e odiar o inimigo. Veja, Cristo não estava se referindo à Bíblia.
Cristo não estava falando da Bíblia. Cristo estava dizendo de pensamentos populares que estavam ali. E ele corrigiu pensamentos populares. Ele corrigiu ideias. Sabe que as ideias puras, corretas e boas são as ideias que Deus nos diz na sua palavra. São ou não são? Vamos lembrar de algumas dessas ideias. Primeira e importantíssima ideia: o outro é meu irmão. O outro não é o meu inimigo. O outro não é o meu concorrente. O outro não é uma coisa que eu uso e jogo fora. O outro não é uma coisa que eu uso para eu crescer e me dar bem de qualquer maneira. Não. O outro é meu irmão. E quer ver outra ideia que Cristo colocou, porque essa é a ideia verdadeira? Além de o outro ser o meu irmão, eu sou o guardador do meu irmão. Ah, sou. Eu sou o guardador do meu irmão. É para isso que Cristo me chamou e te chamou. Eu sou o guardador do meu irmão. Além de o outro ser o meu irmão, eu sou o guardador dele. Quer ver outra ideia importantíssima? Ideia como fato, ideia como um material que não é concreto, né? São as palavras de Deus na Bíblia. O corpo é o templo do Espírito Santo. Você acha que essa ideia não tem consequências? Imagina uma pessoa que não acredita que o corpo é o templo do Espírito Santo. Como ela vive? Mas a pessoa que sabe que o corpo é o templo do Espírito Santo, sabe que a todo momento está diante do Deus Criador. E essa ideia nos constitui. E essa ideia traz para perto dela pessoas, congrega pessoas. E essa ideia também diz o que escolher do ponto de vista da salvação. O corpo é o templo do Espírito Santo. Quer ver outra ideia fundamental da Bíblia? Feliz é aquele que perde a vida agora por causa de Cristo, mas que quando Cristo voltar, ele vai achar sua vida. Feliz mesmo. Vocês querem saber o que é felicidade? Feliz é quem se confunde com Cristo, é quem perde sua vida em Cristo, é quem coloca a sua identidade toda nele, e quando Cristo voltar, vai ganhar toda a sua vida e a vida eterna. Que ideia boa! Uma ideia que perpassa toda a Bíblia. Atrás de cada palavra, pensamento e ação está o grande conflito. Sim ou não? Claro. Atrás de cada palavra, pensamento e ação está um grande conflito. Está. A todo momento nós temos que decidir se vamos para o caminho da vida ou se vamos para o caminho da morte. Essa é a ideia que Cristo coloca. E tudo mais que está na Bíblia, essas são as ideias boas. E é assim que Deus nos constitui. É lendo a sua palavra e aprendendo dela, é assim que a gente deixa ser permeado pelas ideias. Vocês já estão convencidos de que as ideias têm consequências? Quero falar de algumas infiltrações de ideias no povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, ali na mensagem que Cristo manda à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 14, você abre a sua Bíblia, se você ler ali, Cristo faz um diagnóstico da igreja, Cristo faz um elogio à igreja, Cristo conversa com a igreja, mas ele tem uma coisa a dizer para ela, ele tem um senão com essa igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 14, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ora, quais eram as ideias de Balaão? Quais eram as ideias de Balaão? Primeiro, Balaão provocava divisão na igreja. E segundo, Balaão levava ruína aos filhos de Deus. Ele armava ciladas para os irmãos caírem. E mais, Balaão armava tais ciladas para as pessoas comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Vocês acham que é novidade ideias estranhas entrarem no povo de Deus? Está aqui, no período da igreja de Pérgamo, já havia as ideias de Balaão. E tinha gente no meio do povo de Deus que estava acreditando nessas ideias e difundindo tais ideias. Apocalipse capítulo 2, verso 14, infiltração das ideias de Balaão. Continuando, e diz assim então: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Que ideias são essas? São as ideias de Balaão, que estavam no meio do povo de Deus, na época da igreja em Pérgamo. Veja só outra coisa, no verso 15 ele continua: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas.
Veja só essa doutrina dos nicolaítas. Sabe qual era a doutrina dos nicolaítas? Era um conjunto de ideias que dizia mais ou menos assim: os atos do corpo não afetam a pureza moral e não têm consequências para a salvação. Você acredita nessa ideia dos nicolaítas? Que os atos do corpo não têm consequências para a pureza moral e para a salvação? Que ideia era essa dos nicolaítas? E essa ideia dos nicolaítas estava no povo de Deus. Estava no povo de Deus aqui, no tempo da igreja em Pérgamo. Então não é novidade que ideias muito erradas infiltrem o povo de Deus. Isso não é de hoje. Doutrina dos nicolaítas. Veja mais. Veja, por exemplo, a carta de Cristo à igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2. Quando ele fala à igreja de Tiatira, no verso 20, ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam que aqui ele fala das ideias de Jezabel, que ela não somente ensine. Ora, ensino é de ideia, ele ensina alguma coisa, ele ensina alguma ideia, e Jezabel ensinava a ideia de que era possível praticar a prostituição e permanecer correto nos caminhos de Deus, ou que era possível comer comidas sacrificadas aos ídolos e permanecer firme no caminho de Deus. Não é nova essa prática de incluir e inserir na igreja ideias que não pertencem a Deus. Na história da igreja adventista do sétimo dia, houve várias ideias que se infiltraram e causaram muito prejuízo. Na história da igreja adventista do sétimo dia, especialmente nos anos da sua formação, muitas ideias foram infiltradas. Ideias, por exemplo, de um fanatismo incomensurável. As pessoas diziam que estavam adorando a Deus e a ideia que elas colocavam separaram a igreja. As ideias separaram completamente a igreja com uma manifestação dita de uma efusão religiosa, mas só causou problema. Mas talvez a ideia mais perigosa que a igreja já tenha enfrentado foi a ideia de John Harvey Kellogg. Vocês já ouviram falar dos sucrilhos Kellogg? Sim? Pois bem, os sucrilhos Kellogg's foram inventados por John Harvey Kellogg e seu irmão mais novo. O seu irmão mais novo foi quem tocou a fábrica dos sucrilhos Kellogg's. Se você pegar uma embalagem daqueles sucrilhos, você vai ver ali que a cidade onde fica a empresa está lá, Battle Creek, Michigan, nos Estados Unidos, que era onde eles ficavam. Muito bem. John Harvey Kellogg era um médico muito bem sucedido, aprendeu os caminhos do Senhor, andou nos caminhos de Deus, mas uma coisa aconteceu que não fez bem a ele. Um homem muito inteligente, um homem muito perspicaz, mas ele deixou o orgulho e a vaidade subirem para a sua cabeça. E quando o orgulho e a vaidade sobem para a cabeça das pessoas, Deus nos livre que isso aconteça conosco. Isso causa um mal terrível. Nós perdemos o senso. Nós perdemos o senso das proporções, nós perdemos a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra. O sanatório, nos Estados Unidos eles chamam de sanatório, que é uma clínica médica particular. Era uma grande clínica médica particular, muito famosa essa do John Harvey Kellogg, lá em Battle Creek, Michigan. Para aquele sanatório, para essa clínica médica particular, foi um presidente da República dos Estados Unidos. Para essa clínica foi o inventor Thomas Edison. Para aquela clínica foram outros congressistas e outras pessoas famosas de outros ramos da sociedade. Muito bem, um dia, aquela clínica particular, chamada Sanatório de Battle Creek, foi incendiado. Acabou, tocou fogo, perdeu. E então começou um embate muito grande dentro da igreja, dizendo: vamos reconstruir o sanatório? Sim, vamos, mas será pequeno, local, mais modesto, como queriam os líderes da igreja, ou um sanatório imenso, grande, famoso, como queria John Harvey Kellogg? E esse era o embate, e eles ficavam brigando por essas coisas, do tamanho e do alcance dessa clínica. Bem, a clínica incendiou. John Harvey Kellogg queria uma clínica imensa e precisava de dinheiro para reconstruir essa clínica. A clínica pegou fogo e precisava de muito dinheiro para fazer uma clínica enorme.
De onde viria o dinheiro? E aí começa o problema das ideias. Sabe de onde viria o dinheiro? John Harvey Kellogg escreveu um livro chamado Living Temple, ou o Templo Vivo. E nesse livro, Living Temple, havia muitas ideias, ou uma ideia central terrível, que era a ideia do panteísmo. E a ideia do panteísmo diz assim: Deus é tudo. Ora, se Deus criou tudo, então Deus é tudo. Deus é esse acrílico, Deus é essa madeira, Deus é esse instrumento musical, Deus pode ser esse microfone, ou a roupa que vestimos. Ora, afinal, Deus criou tudo na sua matéria-prima, então Deus é tudo, e tudo é Deus. Vocês acham que as ideias não têm consequências? Algumas consequências dessas ideias são terríveis. Quando essas ideias foram difundidas, já pessoas ouvindo as ideias panteístas, as pessoas deixavam de adorar a Deus, deixavam de ler a Bíblia, deixavam de orar e começavam a adorar as coisas inanimadas. E adoravam a criatura em vez de adorar o Criador. Essa ideia foi terrível, a ideia do panteísmo. Então, de onde viria o dinheiro para reconstruir a clínica de Battle Creek? John Harvey Kellogg teve essa brilhante ideia de escrever um livro, Living Temple, que tinha muitas verdades. Sim, tinha muitas verdades, especialmente verdades sobre saúde, organismo, ponto de vista de cuidado. Tinha muitas verdades, mas a verdade estava misturada com o erro. E ele falou: eu vou escrever o livro, e vou publicar o livro, e com a venda desse livro eu vou pegar todo esse dinheiro, e aqui nós vamos construir uma grande clínica, a clínica de Battle Creek, ou o sanatório de Battle Creek. Deus, em visão, disse a Ellen White: conta para ele parar de escrever isto. Amigos, as ideias têm consequências, é o que nós estamos dizendo. Se as ideias não tivessem consequências, você acha que Deus teria se importado em parar com a publicação desse livro? Deus teria deixado. Mas as ideias têm consequências, porque as ideias nos constituem. As ideias agrupam ao redor de si pessoas, e começa a aumentar a gente, E as ideias nos dizem o que escolher do ponto de vista da salvação: a vida ou a morte. Ellen White falou com John Harvey Kellogg e disse: para com isso, para com os teus planos de publicar esse livro. E mais, John Harvey Kellogg queria publicar esse livro na publicadora da igreja, no parque gráfico da Review and Herald. Imagina! E ela disse: para com isso. E John Harvey Kellogg fez-se de desentendido, dizendo: não vou publicar, não tem nada não. E Ellen White disse: tem sim, que eu já vi. Deus me mostrou em visão as placas de edição, eram placas, eram chapas para imprimir, e ela disse: eu já vi, não adianta querer me enganar, para com isso. Não estou fazendo nada não vou imprimir nada. E Ellen White disse: para, porque as ideias desse livro fazem mal do ponto de vista da constituição do indivíduo, fazem mal no agregar das pessoas, e fazem mal no escolher da salvação. Ele levou seu plano em seguida, ele seguiu com seu plano, um plano que Deus não aprovava, de ideias que Jesus não aprovava, mas ele seguiu. E quando tudo estava preparado, as chapas de impressão prontas dentro da publicadora, para que no outro dia começasse a impressão, Deus falou: já tinha avisado para o seu povo, eu vou incendiar a minha publicadora, mas isso não vai ser difundido por aqui não. E a publicadora pegou fogo. Vocês acham que as ideias não têm consequências? Vocês acham que podemos pensar de qualquer maneira ou em qualquer coisa? Vocês acham que as ideias não constituem as pessoas e não causam efeitos? Causam e tanto causam, que Deus disse: não publica. E quando John Harvey Kellogg quis publicar, Deus preferiu incendiar a publicadora da sua igreja. E incendiou. Ellen White, em seguida, escreveu uma coisa muito interessante, dizendo para a igreja: no livro Living Temple, está contido o alfa das heresias letais. Mas chegará um tempo em que virá o ômega, e será muito pior do que este alfa. Virá um novo conjunto de ideias, novas ideias, ou outras ideias, que não estarão
colocadas apenas nos círculos teológicos, como era o caso da doutrina do panteísmo. A doutrina do panteísmo, o conjunto de ideias do panteísmo, não estava apenas restrito aos círculos teológicos, aos seminários de teologia, aos teólogos, a esse grupo mais especializado. Não, as pessoas falavam do panteísmo muito livremente, aquelas ideias estavam entrando na cabeça das pessoas, e Ellen White diz, olha, no livro Living Temple estão contidas as ideias do alfa das heresias letais. O que são heresias? São ideias. Heresias são ideias, ideias que não são de Deus, mas são ideias. As ideias têm consequências, e naquele livro está o alfa das heresias letais, mas virá o ômega, um novo conjunto de ideias. E onde apareceu? Dentro ou fora da igreja? Dentro, porque se possível fosse, o inimigo enganaria até os próprios escolhidos, disse Cristo, sim ou não? As ideias têm consequências. As ideias têm consequências. É claro que as ideias têm consequências. E o que nós estamos conversando aqui esta tarde é para nós prestarmos atenção na importância das ideias. Mas eu quero, por último, já caminhando para o encerramento, falar de uma outra ideia da Bíblia. E quero falar para todo mundo que está aqui nessa tarde na igreja, falar para a turma que está na internet, satisfação em tê-los. Há uma ideia na Bíblia que nós prestamos pouca atenção. Há uma ideia na Bíblia que nós só tratamos como história, ou apenas como um fato que já passou, que não teria consequências para nós. Existem ideias na Bíblia, nós devemos conhecê-las. E existe uma que nós vamos falar agora, que vocês vão ver como ela é importante. Muito bem. Quando Cristo viveu aqui neste mundo, havia muitos grupos, sim ou não? Havia grupos de várias maneiras. Havia os fariseus, havia os saduceus e outros tantos grupos, sim ou não? Sim. E sabe que era muito conhecida a doutrina ou as ideias dos saduceus. Que ideia era esta? Ou que ideias eram estas? Muito obrigado. Muito obrigado. Qual era a ideia fundamental dos saduceus? Quem se lembra? Os saduceus diziam que não havia ressurreição. Lembra disso? E nós passamos por essa ideia como se essa ideia fosse de só menos importância. Nós passamos por essa ideia como se isso fosse apenas um aspecto histórico. Nós passamos por essa ideia, parece que isso não nos toca, porque nós sabemos que existe a ressurreição. Mas presta atenção no que aconteceu. De todos os milagres de Jesus, com certeza, sem nenhuma dúvida, sem dúvida nenhuma, o milagre que mais chamou a atenção foi da ressurreição. Foi ou não foi? Claro, este homem que até lepra curou, devolveu a visão para cegos, fez coxo andar. Gente, mas ressuscitar foi demais. Uma pessoa morta, veio o caso de Lázaro, já tinha vários dias, e depois ele diz, Lázaro, vem para fora. Aquilo chamou muito a atenção, e a ressurreição de Lázaro foi uma prova viva, de que não só a ressurreição existe, mas que Cristo ressuscitará do pó da terra, aqueles que morreram em fidelidade a Ele, sim ou não? Amém, amigos? Amém? Amém? A ressurreição de Lázaro já foi uma antecipação, mas os saduceus diziam o quê? Que não há ressurreição. Agora presta atenção, se não há ressurreição, só existe o quê? Só o aqui e agora. De novo, se não há ressurreição, só existe o quê? Só existe o aqui e agora. E esse mundo em que vivemos está cheio de gente que continua pregando a doutrina dos saduceus sem saber. Nesse mundo está cheio de gente dizendo que não há outra coisa a não ser o aqui e agora. Ora, se não existe ressurreição, só existe esse mundo, só existe o aqui e agora. Vivamos e bebamos e comamos, porque só existiria o aqui e agora. Tem gente que vive como se Deus nem existisse. Tem gente que vive e parece que a palavra de Deus não diz nada a ela. Sabe por quê? Porque essa pessoa acredita na doutrina dos saduceus, de que não há ressurreição. Ora, se não há ressurreição, só existe o aqui e agora. E a doutrina dos saduceus, a doutrina ou as ideias que dizem, ou a ideia que diz que não há ressurreição, é a base do humanismo. Todo humanismo diz que só existe o aqui e agora. Nenhum humanismo fala que Jesus vai voltar. Nenhum humanismo fala de perdão dos pecados. Nenhum humanismo diz da nova vida na nova terra eternamente. Não, a base do humanismo é de que não há ressurreição, de que só há o aqui e agora. Esta é a ideia mais complicada
que ainda reside no nosso meio. Abra sua Bíblia em Salmos 101 e vamos ver o conselho de Davi para nós hoje a respeito das ideias. Salmo 101, vamos ler desde o primeiro verso e eu vou dizer onde é que ele nos dá o conselho de Deus a respeito das ideias. Salmo 101 começa dizendo: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas dentro em minha casa, terei coração sincero. Agora veja o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Amigos, coisas injustas, isso não se aplica a ideias também? Sim ou não? Sim. A ideias injustas? Perfeitamente. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Este é o conselho que Davi nos dá essa tarde. E o apóstolo Paulo também nos dá um conselho. Abra sua Bíblia agora, em Filipenses capítulo 4, e o famoso verso 8, conhecido verso 8. Que conselho, que conselho. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sejam essas coisas o que ocupem os nossos pensamentos. Quando Cristo estava perto da cruz, os discípulos o chamaram e disseram, perguntando: mestre, que sinal haverá da tua vinda? Dize-nos qual vai ser o sinal. E Cristo novamente corrigiu a ideia, dizendo: não vai ser um sinal, serão vários sinais. Lembram disso? Nação contra nação, reino contra reino, guerra e rumor de guerra, o amor vai se esfriar. Isso está lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, você pode ler isso aí. Mas você se lembra o que ele disse exatamente depois que os discípulos perguntaram? Os discípulos perguntaram: mestre, que sinal haverá da tua vinda? E o que Cristo respondeu? Vede que ninguém vos engane. Ora, engano é ideia. As ideias têm consequências. O que Cristo está fazendo, a Bíblia toda está fazendo toda hora, é manter a nossa consciência limpa, tal qual diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Vede que ninguém vos engane. Quando os discípulos perguntaram do sinal da volta de Jesus, além dele dizer que não era um, eram vários sinais, ele disse: vede que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, num momento muito interessante da história. É um privilégio para nós, povo de Deus, viver esta pandemia no sentido de saber que vários desses sinais, que ainda não significa ser o fim, mas passar por uma coisa como essa. E eu gostaria de pedir para a turma lá da central de som, de imagem, para projetar um único slide. Eu quero ler com você esta frase que Ellen White escreveu no Testemunho para a Igreja, volume 5, e que isso sirva para nós hoje como encerramento desta fala, e sirva também para uma reflexão muito profunda. Vamos ver o que está escrito. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor das friezas dos outros. Volte mais. Coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. De novo, qual vai ser a nossa batalha? Permanecer. Falo para pessoas aqui hoje à tarde que talvez tenham pensado em deixar. A nossa primeira batalha vai ser permanecer em defesa da verdade.
quando a maioria nos abandona. Em segundo lugar, nossa grande batalha será o quê? Batalhar as batalhas, ou participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Isso aqui vai ser a nossa prova. E naquele tempo, quando isso acontecer, e se isso já estiver acontecendo com você, no seu meio, naquele tempo, deveremos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Deus abençoe a todos, e que essa maratona seja uma bênção para a vida de todos. Amém.